E aí, Capriquetes, tudo bem? Tô aqui para fazer a conclusão de março de 2022 para vocês. Vamos começar, gente. 10 de paus. Sabia que essa carta aí tava pensando nela enquanto eu tava embaralhando. Enfim, gente, eu gosto de tirar as cartas primeiro, depois eu começo a falar. 8 de ouros, a previsão, porque às vezes sai uma carta no final e muda tudo. Então eu acho que não é justo, não é certo eu ficar falando antes de sair tudo, tá bom? Então se você não quiser ver, 3 de ouros, 3 de ouros, você pula 40 segundos que já é o suficiente, tá? Pra eu já ter tirado todas as cartas. As de paus. E fica sossegado porque eu não vou falar nada importante antes de sair, tá bom? Rei de espadas. 4 de copas. Rainha de copas. Nossa, essa carta aí eu adoro. Ainda mais esse desenho. 7 de ouros. 6 de paus. 6 de ouros. Caralho, Capricórnio. 3 de espadas. Rainha de ouros. Essa aqui pulou. 4 de espadas. 7 de copas. Rainha de paus. Agora vamos tirar só as duas últimas cartas. 8 de copas. 2 de copas. Tá. Agora eu vou começar, tá, Capricórnio? Muita canseira, deixando coisas para trás, entendendo que às vezes algumas coisas não adianta forçar, tem situações, tem relações, tem projetos, tem sociedades que não adianta fazer força, não adianta tentar. Algumas coisas é melhor deixar para lá, algumas coisas é melhor deixar para depois. Às vezes entendendo o nosso próprio valor e falando, cara, né, isso aqui talvez não vá mesmo, talvez não vá agora, talvez não vá de uma maneira que me interesse, então eu vou seguir em frente, né? Sobre relações, projetos, trabalhos, tá? Capricórnio, eu vejo Capricórnio muito cansado aqui, tá? Eu vejo Capricórnio muito cansado, até por isso que talvez vocês estejam decidindo abrir mão de algumas coisas para focar em outras. Talvez vocês estejam escolhendo manter aquilo que já está dando resultados também, né? Mas eu vejo Capricórnio muito cansado. Pode ser que vocês estejam sofrendo de ansiedade, de insônia. Alguns podem estar tendo sinais de depressão. Fica bastante atento com isso, tá, Capricórnio? Mas mesmo que você esteja naquele burnout, né, naquela coisa exagerada de canseira e de assumir responsabilidades, você está trabalhando muito. Seja porque você está começando um novo projeto, seja porque você está revisando algo, seja porque você está recomeçando algo. Aqui com a ajuda de alguém, talvez alguém mais experiente ou alguém que está muito interessado em ter resultados bons com você. Às vezes um sócio, alguém que entrou ali junto, que tem um interesse igual ao seu, então vocês estão trabalhando e isso vai trabalhando, né, no mesmo objetivo assim, e isso vai dar um gás muito interessante. Pode ser aqui que você comece alguma coisa nova com essa pessoa, ou o fato dessa pessoa surgir para te ajudar, para trabalhar junto com você, talvez até um estagiário aqui, vai fazer com que você fale, cara, então agora que eu estou aliviando, eu consigo fazer uma coisa nova, eu consigo ficar mais criativo, ou você vai perceber que começam a surgir desejos, mas talvez alguém surja para você com uma ideia ou com uma possibilidade de algo que você vai começar, que você por um lado vai querer muito, mas você vai ficar muito analítico sobre isso. Você vai ficar muito analítico sobre isso. Aqui existe essa novidade que surge para Capricórnio, tá? É um relacionamento novo, é um projeto novo, é um trabalho novo, é uma carreira nova, mas ela vai exigir talvez uma excelência, uma perícia, uma técnica muito grande de você, ou ela vai exigir um comportamento muito reto, muito permanente, é uma coisa muito sólida de você, sabe? Ela realmente é uma coisa que exige muita coisa, né? Então talvez você tenha até que mudar de lugar, mudar de cidade, ou tenha que estudar mais. Isso tudo vai fazer com que você comece, talvez, a falar com pessoas, e quando você começa a falar com pessoas sobre isso, sobre essa possibilidade, sobre essa vontade, algumas pessoas podem vir. Aqui não é interessante você falar nada para ninguém, tá? Porque todo mundo com quem você for falar, essas pessoas elas não vão vir com positividade para você, elas não vão vir com otimismo para você. Pode ser até que essas pessoas tenham inveja, tá? Ah, mas Blendon é a minha melhor amiga ou é uma pessoa da minha família. Cara, infelizmente inveja é universal, tá? Então não existe isso de ai, fulano é meu amigo, então fulano nunca vai sentir inveja de mim. Às vezes a pessoa ela queria
Às vezes a pessoa está numa situação ruim, a outra está numa situação tão boa, ela não pode evitar pensar, cara, queria que coisas boas acontecessem pra mim também, sabe? E é um tipo de inveja. É claro que, às vezes, o medo dela, por exemplo, ela tentou algo e deu errado, e aí você vai tentar algo, às vezes ela tá até na boa intenção de te proteger, porque ela tentou algo que não deu certo, ela tá vendo você tentar, então às vezes na proteção ela pode falar, olha, cuidado, olha isso, olha aquilo, e pode te encher de medo, pode te encher de segurança. Às vezes na melhor das intenções. A questão é que aqui as palavras das pessoas, as opiniões das pessoas, elas só vão trazer para você desconfiança, elas só vão trazer para você insegurança, seja sobre qual assunto você for falar com elas, tá? Às vezes aqui também não é nem as outras pessoas, são as suas vozes internas. Sabe aquela coisa que fica na sua mente falando, olha isso, olha aquilo, cuidado com isso, ah, mas será, será, será? Sabe essa voz interna que fala, fala, fala e não para nunca? Isso pode fazer com que você fique um pouco, cara, eu não tô conseguindo sentir que eu posso fazer isso, eu não tô conseguindo sentir, sabe? Tipo, possibilidade, eu não tô conseguindo me sentir corajoso, forte, bom o suficiente para apostar nessa possibilidade que surge para mim. Independente de você saber que essa possibilidade ela pode ser uma coisa muito boa, ela é como um presente, ela seria, talvez ela não seja um presente agora, mas tudo que ela poderia em potencial trazer para a sua vida seria algo muito grande, seria algo que você quer muito conquistar, seria algo que valeria a pena, sabe? Seria um momento da sua vida, por exemplo, olha, o momento em que eu me formei, sabe? Seria um momento da sua vida onde você conseguiu alguma coisa e a sua vida muda a partir daquilo, né? E seria realmente algo muito benéfico. Mas o fato de você estar com medo vai fazer com que você fique inseguro, vai fazer com que você pense que talvez a pessoa não é tão interessante assim, ou o que ela está falando não é toda a verdade, a proposta dela não está cobrindo todas as áreas. Isso vai fazer com que você fale, cara, eu já tenho muita coisa, sabe? Eu já tenho muita coisa, mas dentro de você tem aquela vontade de fazer. É interessante isso, notar que dentro de você essa vontade ela tá ali, tá como uma faísca e ela vai sendo alimentada, mas na sua mente você começa a falar, cara, não, eu preciso pensar, eu preciso pensar. Quanto mais você pensa, mais a sua mente vai ver aquilo como um sonho. Então, por exemplo, se você está tentando reatar com alguém, você desistiu de alguém e aí você reata com alguém. E aí você sente que está dando certo, você se sente bem, mas você pode começar a pensar do tipo, ah, mas todo mundo que termina, quando volta, termina de novo. Ah, todo mundo que, sei lá, sai até morrer, sai para sempre. Você não sente isso sobre aquela pessoa, você não vê isso naquela pessoa, mas você pensa, porque a sua mente ela está ouvindo esse tipo de coisa, seja na internet, seja pelas pessoas, seja por coisas que você já acreditou no passado. Então é como se quanto mais você pensasse, mais distante você se sentisse, sabe? Mais distante você se sentisse dessa coisa boa que aparece para você. Quanto mais você pensa, é como se mais impossível aquela coisa ficasse. Então, é de fato uma aposta. É de fato uma aposta para você aqui, Capricórnio. Mas são os fatos, seja na área profissional, seja no relacionamento, tá? Alguns de vocês podem procurar algum tipo de médium, algum tipo de tarô, algum tipo de coisa, para saber sobre a possibilidade dessa proposta que se insinua para você, seja relacionamento, seja trabalho, seja o que for. E eu acho que todas essas respostas que virão para você, e você pode procurar várias para você confirmar, é que essa coisa seria muito boa, é que essa coisa tem um potencial de ser muito incrível, de realmente fazer você afortunado, sabe? De realmente fazer você se sentir bem consigo mesmo e vitorioso, conquistador de alguma coisa, sabe? Realmente numa posição que vale a pena estar, numa posição vitoriosa, tá? Mas é aquilo. Por mais que você sinta a possibilidade, por mais que você intua, você pode estar muito intuitivo aqui, você pode estar sonhando com tudo isso aqui, mas ainda assim é como se você pensasse. E quanto mais você pensa, mais distante você fica, sabe? O seu pensamento ele só te leva para baixo aqui. Toma um pouco de cuidado com isso, tá? Outros de vocês, se vocês trabalharam no passado, se vocês fizeram alguma coisa para pagar depois, vocês podem estar recebendo agora, tá? Se vocês trabalharam muito por alguma coisa, vocês vão perceber que vocês não chegaram ao final dela, mas aqui no final de março vocês têm um dinheiro, vocês têm uma recompensa, vocês serão reconhecidos, tá? Alguma coisa que você fez, se você prestou concurso, se você prestou prova de CNH, qualquer coisa nesse sentido, principalmente que envolva documento público ou que te torne reconhecido de alguma maneira, você tem muitas chances disso sair como positivo para você agora no final de março, tá bom? Para bastante pessoas mesmo. É como se um trabalho que foi feito há bastante tempo aqui, e que você pode ter refeito, pode ter sido a sua segunda tentativa,
ou que você fez por muito tempo, tem muita chance disso sair como aprovado, como positivo para você agora, tá? Até o final de março. Tipo assim, bastante chance mesmo, tá? Tá bastante de vocês. E é isso, gente. Não saiu nenhum signo específico, então vamos tentar ver do outro jeito, tá? Para quem estiver se relacionando com pessoas dos signos de água. A água é Câncer, Escorpião e Peixes, tá? Vocês podem estar muito inseguros, vocês podem estar muito desconfiando das pessoas, e o fato de você estar inseguro, o fato de você estar desconfiando de alguém aqui, né? Às vezes você não está desconfiando, mas você está inseguro, você não sabe ao certo o que a pessoa quer, né? Você não sabe muito bem o que pensar, mas tudo que você pensa vai um pouco para o negativo. Isso pode fazer com que você comece a se questionar sobre o final dessa relação, sobre o final desse ciclo, ou se as coisas vão ser sempre assim mesmo, ou se às vezes tem alguma outra coisa que se insinue para você aí, às vezes você está conversando, né, com uma outra pessoa, ou está de olho aí numa outra pessoa, e talvez a grama do vizinho possa parecer um pouco mais verde para você aqui, tá? Alguns de vocês podem estar pensando, cara, realmente o relacionamento está um pouco difícil, realmente eu estou sendo muito compreensivo, ou eu estou nessa posição de ter que conquistar essa pessoa e eu estou pensando muito sobre se eu vou conseguir mesmo ou não, sabe? Então pode ser essa a vibe, tá? Para vocês com água aqui. Para quem estiver se relacionando com ar, que é Libra, Aquário e Gêmeos, alguns podem chegar no final, mas depois que chega no final, vocês recomeçam porque vocês vê boa vontade da outra pessoa. Com ar, é como se vocês estivessem trabalhando pelos mesmos propósitos, então isso enche vocês de interesse um pelo outro, isso enche vocês de tesão um pelo outro. Pode ser que vocês comecem um trabalho criativo, ou comecem a dar espaço aí para um desejo, tá? Entre vocês e ar, Gêmeos, Libra e Aquário. Para quem estiver se relacionando com fogo, Áries, Leão ou Sagitário, pode ser que alguma coisa tenha chateado vocês. Isso faça vocês começarem a repensar muito sobre a relação de vocês, tá? E, enfim, se as coisas são possíveis, se as coisas não são possíveis, se dá para passar por cima disso ou não, vocês vão ter. Com fogo, é como se vocês. Não é necessariamente ruim, tá? Mas vocês vão ver que a imagem que vocês tinham da pessoa de fogo não era tão realista assim, tá? Áries, Leão e Sagitário é fogo. Para quem estiver se relacionando com pessoas de terra, todo Virgem e Capricórnio, na verdade, eu não sei se é bem pessoas de terra ou se essa é mais a sua vibe, mas é como se vocês estivessem trabalhando muito, então vocês podem estar se empenhando muito pelo bem da relação, mas com pessoas de terra é como se vocês quisessem acreditar muito. O fato de vocês estarem trabalhando ou vocês estarem se empenhando muito está fazendo vocês se sentirem muito amados, muito queridos, muito poderosos, tá? Para outras pessoas de água, Câncer, Escorpião e Peixes, vocês estão se sentindo muito vitoriosos. É como se uma coisa que você esperou muito com essa pessoa, sabe? Tipo aquela fase que foi muito desejada ou um objetivo que foi muito desejado por vocês podem estar vivenciando isso agora, sabe? Então isso faz vocês se sentirem bem pra caralho. Alguns de vocês podem ser pedidos em casamento, noivado, namoro, tipo, público, tá? E isso vai fazer com que vocês se sintam muito bem. Vocês podem ganhar bastante coisa aqui também, tá? Não sei se presente, às vezes presente de noivado, né? Alguma coisa assim. Pode acontecer aqui com vocês e água, tá bom? Espero que tenha ficado bem claro, Capricórnio. Eu vejo vocês no começo de abril. Com a previsão pro mês inteiro, né, de abril. Beijo grande e até a próxima.